Como não morrer de alergia na primavera. Esse é o episódio de número 72 e eu escolhi esse episódio porque eu estou sofrendo com alergias nessa primavera. Eu sei que muitas pessoas também estão, porque eu recebo do meu direct quase que diariamente lá no Instagram perguntas a esse respeito. E o Ayurveda explica pra gente com maestria por que as alergias respiratórias elas são tão presentes nessa fase do ano, nessa estação do ano. Então por isso que hoje eu vou te contar exatamente o que acontece no seu corpo, por que você tá desse jeito e como que você vai fazer pra melhorar, pra driblar isso daí, sem precisar de medicação que a gente compra na farmácia, sem precisar ficar aí usando corticóides, usando Neosoro e essas outras coisas, essas outras porcarias aí no nariz que fazem tão mal para nossa saúde. Então, bora aprender a tratar essas alergias de forma natural com Ayurveda e fitoterapia. Eu estou neste momento gravando, tomando meu chazinho, que é o meu remédio natural, que vocês vão saber lá no final do episódio. Vai ter que ficar até o final para saber que chazinho que é esse. Mas vamos começar falando sobre o porquê que é tão comum essas alergias respiratórias nesse período. E quem tem rinite, né, ter as crises de rinite muito severas nessa fase do ano. O que acontece é que durante o período do inverno, nós temos naturalmente no nosso corpo um aumento do dosha kapha, que é o dosha formado por terra e água. Durante o inverno é um período em que a gente nutre muito o nosso corpo, a gente sente mais fome, a gente come coisas mais pesadas naturalmente, porque o nosso corpo ele vai se preparando para passar pelas próximas estações, que são estações em que a gente começa a perder tecido por conta do calor. A gente vai suar mais, a gente vai ter menos fome, né? Na primavera, no início do tempo quente e no verão principalmente a gente perde muito tecido. Então, no inverno é o momento em que a gente precisa nutrir o nosso corpo. E aí, naturalmente, esse kapha dosha aumenta. É um aumento bom, é um aumento que a gente espera, um aumento que tem que acontecer. Só que, quando a gente vai para a estação da primavera, todo esse kapha que se acumulou, então esse excesso de nutrição que está aí no nosso corpo, ele vai começar a se liquefazer por conta da temperatura mais alta. Traduzindo isso daí, o que acontece? Então, no inverno, a gente começa a aumentar muito a umidade no corpo, a aumentar a gordura, a aumentar as fleumas do nosso corpo. Então, tudo que envolve água, fleuma, né? A gente tá falando de água, de líquidos do nosso corpo, vão aumentar naturalmente na estação do inverno. E aí, quando chega a primavera, o kapha, que ele é uma estrutura mais densa, então ele vem aí junto com essa fleuma toda, com essa água toda, com essa gordura toda do nosso corpo, de uma forma mais sólida, mais consistente. Quando vem o calor, quando vem a temperatura mais quente, esse kapha, então toda essa estrutura que se formou, os excessos para que o corpo se equilibre precisam ser eliminados. Então o nosso corpo ele começa a fazer essa ação de tornar mais fluido, pegar todo esse excesso de kapha e tornar mais fluido para que ele comece a sair. Só que se a gente não tem uma alimentação, um estilo de vida, se a gente não usa de estratégias específicas para reduzir, para ajudar o corpo a reabsorver esses líquidos, a reduzir esses líquidos, a secar esses líquidos com chás, né, plantas, especiarias e alimentação adequada, a gente acaba fazendo com que esses excessos comecem a nos fazer mal, comecem a sair de uma forma incômoda. E se a gente não faz uma transição de alimentação que tem que ser, né, feita de forma natural, então começa a trocar a estação, se a gente não faz uma adequação alimentar, aí a gente continua aumentando esse kapha que deveria estar sendo reduzido. E aí a gente aumenta a quantidade de líquidos, de mucos, de toda essa fleuma, como eu falei, toda essa parte líquida do nosso corpo. A gente aumenta essa quantidade e ele vai sair cada vez mais, tá? O muco em si, quando a gente tem muco na garganta, quando a gente tem muco nas narinas, muco é kapha por natureza. É uma formação típica kapha, que é a mistura aí de água e terra que faz
essa água mais densa, né? Esses mucos, né? Eles são mais densos. Então, sempre que a gente fala, né, no Ayurveda, que você já deve ter escutado, se você já escutou alguma coisa de Ayurveda, você já deve ter escutado bastante sobre os detox de troca de estação, né, as dietas para troca de estação. Por quê? O Ayurveda fala isso bastante pra gente. Ele não usava o termo detox há 5.000 anos atrás, obviamente, mas ele falava da importância da gente fazer as readequações alimentares nas trocas de estações por conta desses doshas que agravam. É natural que cada estação tenha um dosha que agrava mais. E aí, então, quando chega essa transição do inverno para a primavera, se a gente não faz uma limpeza adequada, se a gente não colabora, o nosso corpo acaba, então, trazendo esses sintomas indesejados e a gente acaba liberando aí mais esses líquidos que vão causar essa obstrução nasal, que vão causar, às vezes, dores de cabeça. Se você tá com excesso de cafa, esses líquidos, eles podem começar a empedrar e aí pode acabar agravando, né, para uma sinusite, que aí fica com aquela dor insuportável aqui nas maçãs do rosto, né? Aqui eu acho que tá todo mundo me vendo, né? Mas tem gente que tá só escutando. Mas eu tô mostrando aqui nas têmporas, né? A zona T, as têmporas e a zona T aqui da testa, que é onde a gente fica com bastante dor quando tem sinusite. Eu falo a gente porque eu já sofri muito com sinusite. Hoje, né, graças ao Ayurveda eu não tenho mais, mas na minha adolescência, minha infância foi regada aí de muitas crises. Então, qual que é essa alimentação adequada? O Kapha dosha, por ele ser terra e água, ele precisa, para que ele abaixe, para que ele reduza, ele precisa que a gente traga uma alimentação que não tenha tanto desses elementos. E aonde que a gente vê muito desses elementos? No sabor doce, principalmente. Então, tudo que é mais adocicado, então os legumes mais adocicados, os arrozes, os cereais de modo geral, as carnes, todos os tipos de carnes, tem um sabor predominante doce. O próprio açúcar, obviamente, então tudo que contém açúcar aí vai ter sabor predominante doce. E esse sabor predominante doce, ele é formado por água e terra, porque são os sabores que trazem nutrição para o nosso corpo, então são compatíveis com o Kapha dosha. Portanto, uma alimentação adequada na fase da transição e durante a primavera, durante esse seu tratamento para que você não fique tão ruim dessas alergias, é justamente evitar, né, o excesso de sabores doces. A Yara, não é para comer nada de carne, não é para comer nada de arroz. Não, não é isso. Mas é redução. É comer menos, menor quantidade no prato. E em maior quantidade no prato, aí sim é o momento de você trazer os alimentos mais adstringentes, que eu falo tanto, né? E evita comer muito adstringente, porque faz mal pro vata, e parari pororó, se você já viu outros episódios, mas neste caso da primavera, aí é interessante a gente trazer os adstringentes, porque os adstringentes vão ajudar a ressecar esse excesso de fleuma, esse excesso de catarro, de muco que a gente acaba acumulando. Então, vai entrar aí as saladas, que aí se você não tiver com uma digestão muito boa, você faz elas cozidas. Faz refogada, não precisa comer crua. Agora, se você tiver com uma digestão ok, você pode comer crua. Mas eu sempre sugiro que você refogue, passe um pouquinho ali numa vaporeira, né, no cozimento no vapor, coloca só um pouquinho, uns minutinhos só para ela dar uma murchadinha, já ajuda bastante. Então, trazer mais as folhas verdes, verde claras, verde escuras, tá? Trazer isso para tua alimentação vai ser muito interessante. Trazer mais dos grãos, então comer mais grãos, menos carnes e mais grãos, então grão de bico, o feijão, né, carioca, feijão vermelho, todos os tipos ali de feijões vão ser muito interessantes. Aí o feijão moyage, a lentilha rosa você pode consumir também, mas esses dois eles são um pouco mais adocicados, então eu mesclaria com esses outros que eu falei. Cada dia come aí um tipo de grão diferente, a própria soja você pode fazer consumo também, não tem problema. Mas reduz um pouco a quantidade de carne, evita comer muita carne, principalmente carne vermelha nesse período. Outro alimento que é extremamente Kapha, assim, se eu tivesse que pensar, me diz um alimento que é essa cara do Kapha. Leite. Então, lácteos nesse período também a gente precisa evitar.
E é engraçado que o meu marido, ele sempre comenta isso. Ele tem bastante alergia, ele tem muita rinite. E ele sempre comenta que uma das coisas que pra ele foi muito claro pra ele de que o Ayurveda funciona. Quando eu comecei nessa jornada de Ayurveda, ele ficava com o pé atrás, ele falava, nossa, que é isso, né? Nada a ver esse negócio. E aí ele falou que uma coisa que fez ele acreditar no Ayurveda foi quando, nas crises dele de rinite, eu falava pra ele, para de tomar leite, para de comer queijo, tira os lácteos por um tempo pra você ver o que acontece. E toda vez que ele tira, ele melhora. É assim, incrível, em questão de 2 dias que ele fica sem comer, ele já não sente mais quase nada. Então, isso é muito importante, tirar os lácteos. Por mais que você goste, é o momento de eliminar mesmo por um tempo, por uns dias, por umas semanas, até você melhorar, até passar essa fase da primavera, porque realmente piora bastante, aumenta muito os mucos, justamente porque é um alimento muito parecido com cafa. Sendo muito parecido com cafa, ele aumenta a cafa. É como se você estivesse ingerindo cafa. Então, evite os lácteos. Coloca ali, se você gosta de tomar um leite com café, um leite vegetal, um leite de coco, um leite de amêndoas, tá? Tenta ir para outros tipos. Também o leite de coco, o leite de amêndoa tem bastante gordura, não é tão adequado, mas é muito melhor do que o leite de vaca, um leite de cabra, um leite de animal, tá? Então, nesse momento, evite o leite de animal, porque justamente ele vai acabar aumentando muito o café e vai aumentar muito essas excreções, esse muco. Outro sabor que é muito interessante a gente consumir mais é o sabor amargo e os picantes. Então, de amargos a gente tem aí maxixe, jiló, todas as frutas não, as verduras que eu comentei, né, as folhas elas são amargas também, então elas entram aí. Mas o jiló e o maxixe eles entram bastante, o melão de São Caetano entra também. Então tudo aquilo que é amargo, que você come, você faz então aquilo lá é bom pra você comer. Tempera gostosinho, come um pouquinho que vai ser muito interessante. E os chás, né, gente? Os chás amargos. Então todo chá amargo vai ser maravilhoso. Boldo, carqueja, dente de leão, deixa eu pensar o que mais a gente tem de mais amarguinho. Não me vem na cabeça agora. Mas todos aqueles que são mais amargos, que você experimenta e você sente o amargor, vai neles que vai dar certo, porque são o sabor amargo, ele vai ajudar a reduzir o kapha naturalmente, só pelo sabor dele, tá? Outra questão é você incluir as especiarias, né? Por quê? Porque as especiarias, a maioria delas tem picância. Todas as pimentas vai ser interessante você incluir na tua alimentação. Cominho é uma especiaria quente, uma especiaria levemente picante. A própria cúrcuma também tem uma leve picância, um leve amargor, então vai ser muito legal colocar na tua alimentação. O gengibre, aí nesse caso, para kapha, você pode consumir mais do gengibre in natura, não só o gengibre em pó, que eu falo tanto, mas o gengibre in natura pode ser muito interessante. E aí você pode fazer chá de gengibre também, esse que eu tô tomando não é de gengibre, mas você também pode fazer chá de gengibre que vai ajudar bastante a eliminar esse excesso de muco e a dar um conforto a mais. E trazer bastante também água, por quê? Porque você precisa que isso que tá parado saia, e aí para que saia você precisa de bastante água para fluidificar e fazer com que esse catarro parado saia com mais facilidade, fique mais fluido e seja eliminado. Então traga bastante a água e dê preferência nesse caso para a água morna, porque kapha dosha, ele tem por natureza qualidade de frieza, então tudo que é frio pode piorar. Então traga mais da água morna, traga mais dos chazinhos, fique mais nas coisinhas mornas, nos alimentos mais cozidinhos e quentinhos, tá? E traga também o exercício físico. Para além da alimentação, o exercício físico é essencial nessa fase. E eu sei que por você estar com alergia, você não conseguir respirar direito, às vezes você não dorme direito e você pula o exercício físico porque você está muito cansada. Mas isso só vai piorar.
Então faça exercício físico, nem que seja 15, 20 minutos por dia, um exercício que te faça suar um pouquinho, precisa gerar um calor no corpo, porque esse calor, além dele melhorar a digestão, que naturalmente vai melhorar todo o resto do seu corpo, o resto do seu sistema, também vai ajudar ali a eliminar esse excesso de líquido que está aí no teu corpo, pelo suor, tá? Então faça exercício físico, que é muito, muito, muito importante. E agora vamos para o nosso chazinho, que eu falei que eu ia contar para você. O chá que eu tenho aqui é um chá, é um fitoterápico, né? É um chá indicado pela fitoterapia para problemas de rinite. Então, de modo geral, qualquer momento do ano que você tiver rinite, você pode consumir. E para alergias respiratórias na primavera, sobretudo alergia a pólen, que é o meu caso aqui. Eu vivo aqui, ó, no parque. Então, às vezes eu deixo a janela aberta, eu tô deixando a janela aberta principalmente porque o meu ar-condicionado está quebrado. E aí fica entrando o pólen. E eu tenho muita alergia a pólen, sempre tive. Mas esse ano tá particularmente mais forte, eu acho que é porque tem alguma planta no parque que eu tenho alergia. E aí o pólen dela me dá mais alergia. É uma específica, eu acho, porque é aqui. Se eu passo o dia em Palermo, né, pra quem conhece Buenos Aires, eu tô em Bergamo, em Belgrano, Bergamo foi ótimo. Tô em Belgrano e quando eu vou pra Palermo, que também tem um monte de parque, quando eu vou pra algum outro lugar, fui no final de semana retrasado pra Tigre, e assim, tem um monte de mato também, e não me deu tanta alergia. Pelo contrário, melhorou muito, então provavelmente tem alguma coisa nesse parque. Mas assim, só um parênteses, né? Pra segurar você mais um pouquinho aqui. Mas este chá, ele é um composto de calêndula, camomila e alcaçuz. 3 plantinhas que geralmente você não tem muito problema para encontrar no Brasil. Se você não encontra em loja de produto natural e você procurar na internet, você vai encontrar com muita facilidade para entregar. Eu acho uma delícia, mas o que eu mais gosto é que quando eu tô tomando 3, 4, 5 goles que eu tomo, eu já começo a sentir diferença absurda. Eu tenho muita coceira nos olhos, parece que isso dá vontade de arrancar. E tenho muito muco saindo, eu espirro e, no caso, né, tenho uma constrição aí nasal, não consigo respirar direito por causa da alergia. E aí, quando eu começo a tomar esse chá, meu nariz já abre, já começo a respirar melhor e a coceira já começa a melhorar. E aí, como que você vai preparar? Você vai colocar 1 colher de chá de cada uma dessas ervas. Você compra a ervinha, não compra saquinho, é a erva. E você coloca 1 colher de chá de cada uma delas para cada 250 ml de água. Você vai ferver a água, vai colocar essa quantidade no copo e vai versar a água por cima, vai jogar a água por cima. Vai tampar, vai esperar 10 minutos e vai tomar. Você pode tomar de 2 a 3 vezes ao dia. Eu recomendo tomar 3, recomendo tomar logo que acorda, no meio da tarde e antes de dormir, porque daí você vai dormir muito melhor. E aí você pode fazer isso por 7 dias seguidos, 15 dias seguidos, até 21 dias. O máximo é 21 dias. Depois disso não é legal continuar tomando, porque o corpo acaba se acostumando e não faz mais efeito. Então, até 21 dias aí é o ideal para você tomar. Eu tomei por 5, parei porque eu tinha melhorado e aí voltou a alergia. Se eu tivesse tomado por 21, provavelmente ela não teria voltado. Então fica aí a dica para você fazer um ciclo de 21 dias, 3 vezes ao dia, desse chazinho. E aí, gente, se você falar pra mim, odeio alcaçuz, não tem problema. Só calêndula e camomila já vai dar o resultado. Calêndula e camomila são perfeitas para isso, tá? Eu gosto de adicionar o alcaçuz, por quê? Porque o alcaçuz, ele tem uma quantidade boa de curcumina. Então, ele traz ali esse fator anti-inflamatório. E ele é bom também para a digestão. Ele ajuda no nosso poder digestivo, ajuda a regular a nossa fome. E é algo que geralmente quando a gente está com o cafa mais agravado, a gente acaba tendo uma dificuldade também para digerir. A gente acaba ficando com a digestão um pouquinho mais lenta, mais pesada. Então eu gosto de adicionar o alcaçuz principalmente por causa disso. E à noite ele é maravilhoso porque ele ajuda aí a induzir ao sono pelo sabor doce que ele tem. Ele é bem beiradinho, bem doce. O sabor doce, ele
faz um leve agravamento de cafa na hora de dormir para que você seja induzida ao sono. Não é um agravamento de cafa que vai piorar o cafa que já está agravado, tá? Não precisa se preocupar com isso. É uma quantidade pouca, é uma erva, não vai fazer nenhum mal. Então, eu super recomendo que você faça esse chá e aí você pode intercalar com o chá de gengibre, como eu falei, que é bem interessante também, mas também usar bastante das especiarias da comida que vai te ajudar muito. Recapitulando, de tudo que eu falei aqui, o mais importante é elimina lácteos por enquanto, reduz as carnes, aumenta sabor amargo na tua refeição, chás amargos você pode colocar também, especiarias picantes na sua comida e 3 vezes ao dia chá de calêndula camomila com alcaçuz. Isso é o que você precisa fazer e eu te garanto que você vai melhorar muito sem precisar de remédios. E antes que eu me esqueça, se você estiver aí com muitos fluidos, tá saindo muito, tá vazando muito aí no teu nariz, faz também o banho de soro nas narinas. Pega uma seringa e chucha soro fisiológico morno, levemente morno nas narinas. Você pode fazer isso também de 3 a 5 vezes ao dia, que ajuda absurdamente. Você pode fazer no banho, você pode fazer quando você acorda, mas assim, eu super recomendo que você faça, porque também ajuda muito a eliminar e já te dá uma sensação de alívio quase que imediato. Era isso que eu tinha pra te contar. Curte esse vídeo se você gostou, manda pra aquela pessoa que tá sofrendo de rinite, de sinusite, que tá sofrendo com alergias nessa primavera, porque eu tenho certeza que ela vai te agradecer muito e você vai me ajudar a atingir mais pessoas. E se por acaso você estiver me assistindo pelo Spotify e não pelo YouTube, eu te lembro que você, se você gostar desse conteúdo, é pra você favoritar e você colocar aí 5 estrelinhas pro Spotify também entender que é um conteúdo legal e poder liberar aí pra mais pessoas. E pra quem tá no YouTube, se não está inscrito, se inscreve no canal para que você receba as notificações sempre que sair um vídeo novo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!